cadastrar então nesse vídeo o adesivo Floor Door dentro do seu hold. A gente vai vir aqui então no menu principal em Custeio e depois em Produtos e Serviços. Vamos vir aqui em Inserir Produto, Adesivos, Floor Door. E aqui a gente já tem o nome do nosso produto e a gente também vai escolher a unidade que a gente vai trabalhar dentro da nossa proposta, ok? Inclusive, vocês já podem editar aqui, se quiser, o nome do seu produto, tá? A gente vai salvar. Aqui, então, ele já traz para a gente escolher qual vai ser o tipo de impressão, a gente vai cadastrar solvente e a gente vai avançar aqui em selecionar. Depois ele pede para a gente escolher em qual que será feita, né, essa impressão, em qual mídia será feita a impressão, e a gente vai trazer o vinil adesivo branco e selecionar. Pronto, aqui a gente já está no produto e agora a gente vai personalizar ele, tá? O teu produto, se você for analisar, ele já vem com muita coisa pronta, porque ele já entende quais são as necessidades desse produto, tá? Ele tem aqui o modelo de engenharia de custos, que foi o que a gente escolheu para o nosso produto, tá bom? Inclusive aqui vocês podem editar o nome do seu produto também e depois a gente vai vir aqui em preço. Aqui nesse campo a gente determina como é que vai ser feito o cálculo no nosso orçamento. Aqui a gente vai escolher por margem e em ver detalhes vocês podem inclusive editar qual vai ser a porcentagem desse serviço, tá? Aqui a gente vai trazer o imposto e a gente vai trazer nesse caso venda de produto e salvar. Aqui no campo processos, ele sempre vai trazer os processos que são obrigatórios, tá? Ou seja, não vai depender do que o meu vendedor vai responder ou não. Show? Ele precisa trazer a impressão, que nesse caso a gente já disse que vai ser solvente, e o refile manual. Se vocês queiram trazer um outro processo por obrigação, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, o serviço de arte final, certo? Ok? E aí é só salvar. Nesse caso aqui eu não vou deixar, vou clicar aqui em salvar. E se você tiver algum outro processo que ele dependa do que teu vendedor vai responder, ele vai vir aqui em checklist. E aqui a gente já tem perguntas que já são mapeadas para esse tipo de produto, tá? O primeiro é se o adesivo vai ser aplicado por nós. Quando tem essa pergunta, você pode vir aqui nesse lapisinho para você verificar quais são os tipos de respostas e também editar essa resposta, tá? Personalizar para a tua realidade. Aqui a gente tem, ó, uma lista de escolha única, ou seja, existem as opções, mas o meu vendedor vai poder selecionar apenas uma delas, certo? Aqui na ação da resposta, a gente tem as opções aplicação em substrato, a externa e envelopamento. Vamos fechar. A outra é se o produto deverá ser embalado, tá? A gente também tem aqui no lapisinho todas as opções. E a última pergunta é se deseja incluir a laminação no produto. Nesse caso aqui, diferente das outras perguntas, o tipo de resposta não é uma lista, tá? Porque se ele selecionar não, o sistema não vai acontecer nada. Mas selecionar sim, ele traz o processo de aplicação de laminação. Aqui então vocês podem inclusive deixar uma resposta como padrão, tá? Eu vou dizer aqui que a aplicação ela é externa, e que ali não é embalado e que sim, ele tem ali a aplicação da laminação do produto e eu vou salvar. Feito isso, então a gente vai vir aqui em parâmetros e aqui já tem a medida do seu trabalho, tá? A gente pode deixar aqui de uma forma geral para que você venda esse adesivo para qualquer cliente, para qualquer produto específico desse, tá? E aqui você pode deixar assim como tá, e uma cópia. Se você tiver um produto que já é específico, tá? Por exemplo, eu quero fazer um produto para o meu cliente que sempre faz comigo, sempre pede o produto do mesmo tamanho, vocês podem vir aqui e personalizar sem problema nenhum, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar que é 80 centímetros por 80 centímetros, tá? Esse cliente, ele sempre pede 50 cópias. Mas aqui a gente vai deixar padrão, ok? Aqui também ele já traz a mídia de impressão, que é o nosso vinil adesivo branco. Caso vocês queiram mudar, vocês também podem trazer aqui outros tipos de matéria-prima, mas a gente vai deixar aqui o branco. E aqui no funil, você vai selecionar qual é a bobina que ele vai trabalhar nesse produto. Se eu deixar aqui a bobina de 1,27 selecionada, significa que toda vez que eu fizer a venda desse produto, ele vai trazer apenas essa bobina de 1,27.
Mas, se eu quiser que o Hold trabalhe por mim e traga aqui a melhor bobina para esse orçamento, então eu deixo tudo selecionado e na hora do orçamento ele vai falar assim para você, ó, aqui se você escolher a bobina de 1,6 para esse serviço, você vai ganhar mais dinheiro, ok? Vai ter melhor aproveitamento dentro da sua matéria-prima. Então a gente vai deixar tudo selecionado e vamos salvar. E aí vocês percebem aqui, ó, no campo matéria-prima que não tem nada, tá? Porque a nossa tinta já vem aqui na impressão solvente e a nossa mídia já vem aqui na nossa mídia de impressão no parâmetro, ok? As outras matérias-primas vão depender do que vai ser respondido aqui junto do nosso checklist, ok? E aí, se você tiver alguma matéria-prima adicional, você também pode vir aqui e adicionar dentro de todas as matérias-primas que você tem cadastrada no seu estoque. Perfeito? Então, nosso produto está pronto. E aí, a gente vai agora testar ele dentro do nosso orçamento. Aqui, então, já estou dentro do nosso orçamento e a gente vai vir em novo item. A gente vai vir aqui em adesivos e a gente vai selecionar, então, o nosso Flow Door. E aqui já vem o nosso checklist com todas as opções que a gente já deixou ali dentro do nosso produto, tá? Como a gente já deixou, inclusive, as nossas perguntas ali prontas, né, já selecionadas como padrão, ele já trouxe aqui que vai ser uma aplicação externa, que não vai ter embalagem e que vai ter a nossa aplicação ali da laminação. Então, vocês vão respondendo o seu checklist conforme a sua venda, tá? Inclusive, aqui na hora, vocês podem trocar, por exemplo, para um envelopamento, sem problema nenhum, ok? E aí, vocês vão perceber que dentro do seu checklist, as perguntas elas vão mudar, porque a necessidade é completamente diferente. Vamos deixar aqui a nossa aplicação externa. Então, ele não vai ser embalado, tá? Vai ter sim a nossa laminação do produto. Aqui eu vou escolher o tipo de laminação, vou colocar que é brilho. E a nossa aplicação ali, ó, a gente vai colocar Flow Door, já personalizada. E a gente vai dizer que 2 pessoas farão essa aplicação, tá? Muito importante você colocar a quantidade de pessoas, porque você está pagando 2 pessoas para fazer esse serviço. Então, isso tem que estar contabilizado nos teus custos. Aqui você vai escolher qual tipo do veículo para o transporte, o quilômetro, ida e volta eu vou colocar 40. E aqui você coloca se tem algum custo adicional, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem algumas opções e você pode selecionar. Vou deixar sem custo, tá? E dar o OK aqui e avançar. Agora a gente vai colocar as medidas do nosso trabalho. Vou dizer que a gente tem aqui um pedido do nosso cliente Hold Print, ok? E a gente vai colocar aqui que vão ser adesivos de 40 por 40, tá? Eu preciso, inclusive, prestar atenção na unidade que o sistema está me pedindo. Aqui, por exemplo, a largura e a altura, eles estão pedindo aqui em metros, tá? Então, eu tenho que colocar aqui proporcional à unidade que está aqui em cima. Vocês podem, inclusive, trocar aqui para centímetro, tá? Mas prestem atenção bem certinho para que fique tudo correto dentro do seu orçamento. E aí, eu vou dizer que ele quer para a loja dele 7 cópias, certo? A gente pode colocar aqui, ó, personalizar, colocar aqui, ó, frente da loja. E aqui eu vou dizer que ele quer algumas cópias, tá? Vou colocar aqui que ele quer até de um tamanho diferente. E ele vai querer aqui 10 cópias para o interior da loja, ok? E aí eu vou dizer que ele tem uma franquia, tá? Então ele tem 5 lojas e cada loja tem a mesma quantidade de adesivos e mesma medidas. Então eu coloco 5 na quantidade e trago a cópia de cada um aqui embaixo, tá? Se eu quiser aqui eu posso selecionar a bobina, mas eu vou deixar o Hold pensar por mim e vou avançar. Aqui então a gente pode expandir, selecionar os custos para ter uma análise desse orçamento. Então, aqui eu posso analisar todos os processos que a gente trouxe, né? Conforme a gente foi respondendo o checklist e personalizou o nosso produto. E também a gente consegue conferir todas as matérias-primas, né? Vinil adesivo, as tintas, o nosso vinil adesivo transparente e também o combustível, já que vai ter um deslocamento, ok? Aqui nos processos você também tem acesso ao nosso simulador de impressão para conferir como é que ficou a impressão das suas mídias e também o aproveitamento dessa mídia.
Aqui eu vou fechar então essa tela e temos também a telinha de indicadores, onde você pode conferir a lucratividade dessa sua venda, tá? Inclusive, vocês podem vir aqui em Ver Detalhes e modificar até o percentual da margem, colocando para recalcular. E aí você tem de forma rápida e totalmente eficiente o recálculo do seu produto e você pode ter essa análise também dentro do seu Hold, ok? Então esse foi nosso produto de adesivo Floor-Door. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários ou também pode acionar a nossa equipe de suporte. Até mais!